volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2016, chamado Una. Alerta de spoilers a seguir. 15 anos após ter tido um relacionamento com um amigo do seu pai, uma garota procura o seu ex-amante para confrontá-lo sobre os danos irreparáveis que ele causou. Em uma tarde, Una se senta diante da casa da sua família. Ao ver o carro do vizinho estacionado na entrada, ela entra no quintal e caminha em direção à caixa de ferramentas. 15 anos depois, Una adulta dança sozinha em uma boate. Minutos depois, ela tem relações no banheiro com um homem que acabou de conhecer. Pouco antes do amanhecer, a mulher entra sorrateiramente em casa e toma um banho. Mais tarde, ela se senta em sua cama, enquanto olha para a foto de um homem e seus funcionários em um recorte de jornal. Quando sua mãe, Andrea, abre a porta para verificar se ela está acordada, Una rapidamente esconde o jornal. Por fim, a mulher se veste e passa maquiagem. Em seguida, ela faz uma ligação para se informar sobre o endereço. Antes de sair de casa, Andrea pergunta a que horas ela voltará, mas a filha diz que não sabe. No meio do caminho para o destino, Una fica dentro do carro, sem saber se deve continuar. Enquanto isso, a mãe olha as fotos de infância da filha, e em uma delas, a menina está sentada ao lado de um homem, cujo rosto foi riscado. Durante o trajeto, Una recebe a ligação de um colega de trabalho, perguntando por que ela não está no trabalho. Una mente e diz que está levando a mãe ao médico. 15 anos atrás, a funcionária do tribunal informou a Una que ela teria que responder às perguntas do advogado na sala de audiências. Ela também instruiu a adolescente a responder a cada pergunta voltada para a câmera. Antes da funcionária sair, Una perguntou se poderia dar um recado a Ray, mas a mulher disse que não. No presente, ela finalmente chega ao estacionamento do armazém e retoca a maquiagem. Enquanto caminha para a entrada, a ansiosa Una se lembra de ter andado em uma roda gigante com o homem quando era adolescente, e a lembrança a faz vomitar nos arbustos. Para tirar o gosto ruim da boca, a mulher a enxágua com água, e lá dentro os funcionários olham para ela. Una entra em uma sala, esperando falar com a pessoa responsável. Então um funcionário chega e pergunta se ela está perdida. É o funcionário Scott que está procurando por Ray, mas ele não conhece ninguém com esse nome. Una lhe mostra o recorte de jornal e ele diz que a pessoa que ela está procurando é Peter, o seu chefe. Eles sobem em uma plataforma e Scott chama Peter e aponta para ela, mas o homem mais velho parece atônito ao vê-la. Segundos depois, o homem leva Una para a sala de descanso vazia para conversar em particular. A princípio, ele se recusa a fechar a porta, mas a mulher insistente a fecha com força. Peter pergunta como ela o encontrou, então Una lhe mostra a foto no jornal. O homem pergunta por que ela está ali, e ela diz que queria vê-lo. Confuso, Peter acha que eles deviam ir para fora, longe dos olhos dos seus funcionários, mas a mulher se senta. Quando ele está prestes a sair, Una diz com firmeza o seu nome verdadeiro. Não convencido de que ela é quem diz ser, Peter pergunta por que ele deveria acreditar nela. Ela afirma que o rosto dele ficou branco no momento em que a viu, como se tivesse visto um fantasma. Em seguida, ela pergunta quantos relacionamentos com adolescentes ele já teve, e ele diz que nenhum. Então, Una o desafia, sugerindo mostrar a sua marca de nascença, aquela que ele beijou quando prometeu que ficariam juntos para sempre. 15 anos atrás, Peter e Una estavam sentados em uma mesa de piquenique quando uma família chegou. A adolescente fingiu que Peter era seu pai e disse que eles estavam esperando para embarcar em uma balsa para o continente. No presente, ela mostra a foto novamente e comenta com desdém que ele está sorrindo como se tivesse esquecido o que fez. Ela diz que se o relacionamento deles fosse descoberto 6 meses depois, ele seria colocado no registro de criminosos, impedindo-o de começar uma nova vida. Peter argumenta que cumpriu a sua pena, mas Una diz que os 4 anos que ele passou na prisão não foram suficientes para o que ele fez com ela. Ela diz que o seu pai, que tratava Peter como amigo, nunca mais foi o mesmo depois do que aconteceu, e ele morreu em um infeliz acidente anos depois. Ela acrescenta que o seu pai planejava caçar o homem e matá-lo. Quando Una vasculha sua bolsa, o homem pensa que ela está sacando uma arma. Então ele pega a bolsa e joga o conteúdo sobre a mesa, mas não encontra nada suspeito. 15 anos atrás, Peter lhe entregou o aparador de cerca-viva que pegou emprestado do seu pai e pediu que ela o devolvesse, revelando que ele era vizinho da família. No presente, o homem admite que mudou o seu sobrenome para Trevelyan, que ele escolheu aleatoriamente em uma lista telefônica. 15 anos atrás, após uma briga com a sua amiga, Una se juntou à festa da vizinhança no quintal. Peter se aproximou dela e a provocou de brincadeira, depois a olhou durante toda a tarde.
No presente, o colega de trabalho de Peter entra na sala de descanso para dizer ao homem que Mark está procurando por ele. Então ele diz a Una para esperar no carro enquanto ele participa da reunião. 15 anos atrás, Una perguntou o que ele estava fazendo na piscina pública. Em vez de responder à pergunta, Peter elogiou as suas habilidades de natação e disse que ela o venceria em uma competição. Em seguida, os dois mergulharam na água e fizeram uma competição de prender a respiração, enquanto as outras meninas observavam curiosas. Mais tarde, suas amigas perguntaram quem era aquele homem, e ela disse que era o seu vizinho. Atualmente, Una verifica o seu telefone e vê 4 chamadas perdidas da sua mãe. Durante o julgamento, a adolescente ignorou as perguntas do advogado e, em vez disso, perguntou a Ray por que ele a deixou no motel na praia durante o último dia que passaram juntos. Em seguida, ela disse que o amava, fazendo com que a sala do tribunal ficasse repleta de murmúrios de desaprovação. Em casa, o pai de Una, indignado, deu um soco na parede, machucando a mão. No presente, ela explora o escritório, apesar do pedido de Peter para que ela esperasse no carro. Durante a reunião, o homem agitado faz um trabalho ruim ao informar os funcionários sobre a diretriz da empresa de demitir 6 pessoas. Mark tenta impedi-lo, mas Peter lê vários nomes de uma lista que ele diz que a gerência superior o obrigou a fazer. Então ele vê Una observando do corredor e sai da sala, deixando os funcionários confusos. Mark procura por ele. Então o homem se esconde em uma sala de estoque. Mais tarde, o chefe pergunta a Scott onde ele está, e quando o funcionário se recusa a denunciá-lo, Mark lhe diz que ele está na lista de demissões de Peter. Ao mesmo tempo, Una pergunta a Peter há quanto tempo ele está casado, e ele diz que há 4 anos, mas não tem filhos. Quando ela pergunta se a esposa sabe do seu passado, ele diz que sim, e acrescenta que tem sorte de ter encontrado uma mulher que o aceitou. No entanto, Una argumenta que deve haver algo errado com a sua esposa. Peter ouve Scott chamando seu nome, então ele leva a mulher para um quarto vazio para se esconder. Em seguida, ele diz que lutou pela sua nova vida depois de ter perdido tudo. Essa declaração enfurece Una, que o lembra de que ela sofreu por 15 anos, sem ter o luxo de mudar de nome. Ela diz que as pessoas nunca pararam de falar sobre ela e que a então namorada dele a atacou. Quando Scott entra na sala à procura de Peter, os dois se escondem atrás de uma pilha de caixas. Momentos depois, o homem pergunta como a sua ex-namorada atacou Una, e ela diz que anos depois do julgamento, a mulher lhe deu um tapa quando ela estava fazendo compras com a sua mãe. Peter conta que ela costumava deixar bilhetes no limpador de para-brisa do carro dele, onde escrevia comentários ofensivos. A lembrança diverte os dois, e então Una diz que tem vergonha das suas ações como uma adolescente apaixonada. No entanto, Peter garante que ela não era estúpida, mas sim determinada e sábia para sua idade. Em seguida, ele se lembra dos códigos secretos que eles compartilhavam durante o relacionamento, como ligar para a casa dela e desligar depois de um toque para indicar que ele estava sozinho em casa, e o seu carro virado para a direita significava que eles se encontrariam no parque. Peter sabe que deveria ter interrompido o relacionamento, mas não fez isso porque acreditava que a amava. Como adulta, Una agora percebe que ele levou um cobertor para os seus momentos secretos atrás das árvores no parque, porque não queria que as roupas dela ficassem sujas e levantassem suspeitas. O homem esclarece que não queria que eles fossem pegos para que pudessem continuar se encontrando. Ele acrescenta que ambos sabiam dos riscos de iniciar o relacionamento, e a mulher, chocada, se levanta e sai. Mais tarde, Peter encontra Una dentro do banheiro e fica do lado de fora. Então, a mulher conta a primeira vez que eles tiveram relações num motel perto da praia, durante o último dia que passaram juntos. Ela se lembra dele dizendo que ia sair para comprar cigarros, então ela o esperou, ansiosa pela barra de chocolate que sabia que ele traria. Una então procurou por Peter no saguão do motel, na loja de conveniência próxima e no bar local. A garota disse ao barman que estava procurando pelo pai. No presente, Una diz que quando as autoridades finalmente a encontraram, ela nunca divulgou o que aconteceu. No entanto, os policiais e os médicos lhe contaram o que Peter fez depois de examinarem o seu corpo. Eles também lhe disseram que depois de tirar a sua inocência, a única coisa que ele queria, ele desapareceu. A mulher diz que odiava sua vida depois do relacionamento deles e que precisava contar a ele, porque acredita que ele não saberia de outra forma. Quando eles ouvem Mark se aproximando, Una deixa o homem entrar no cubículo para se esconder. Depois que o chefe sai, Peter revela que nunca a deixou naquele dia. Ele afirma que foi ao pub tomar um drink para espairecer, antes deles fugirem juntos. No entanto, ele diz que ela não estava mais lá quando ele retornou ao motel. 15 anos atrás, ele procurou por Una, mas fugiu depois que o barman e os frequentadores começaram a suspeitar.
No presente, o homem diz que seus advogados lhe disseram para dizer que ele a deixou porque isso soaria melhor no tribunal. 15 anos atrás, Peter ligou para a polícia para relatar o desaparecimento de Una e se entregar. No presente, ele diz que eles não podem ficar ali porque ele está sendo esperado em casa para uma festa. Quando a mulher pergunta se a esposa dele sabe que ele voltou ao motel para buscá-la, ele diz que não. Una percebe que ele nunca contou à esposa sobre o seu segredo obscuro, então o homem tenta explicar que divulgar o seu passado vergonhoso não faz sentido. Ela pergunta a idade da sua esposa, e ele diz que ela é 1 ano mais velha que ele. Ela joga um objeto em sua direção e pergunta com raiva se ele acha a aparência da sua esposa atraente. Para acalmá-la, Peter pega Una em seus braços e espera que ela pare de se debater. Momentos depois, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. De repente, Peter admite que pensou nela ao longo dos anos e imaginou como seria quando ela crescesse. Una caminha até os armários e Peter a segue. No escuro, os dois se beijam, tiram as roupas e se deitam no chão. Antes de continuar, o homem diz que não pode ficar com ela. Então ela pergunta se é muito velha, mas ele não responde e se levanta para ir embora. Ao sair do prédio, Scott o confronta, então Peter lhe mostra a lista e garante que o seu nome não está nela. Depois ele pede ao funcionário que garanta que Una saia do depósito antes de trancar tudo. Scott encontra a mulher na sala de descanso e a informa que Peter foi embora. Do lado de fora, ela convida o funcionário para tomar um drink. Em casa, Peter limpa a cozinha e alimenta os cachorros. 15 anos atrás, o homem e a adolescente estavam na praia, e ele indicou a direção para onde eles iriam quando estivessem na balsa. No presente, Scott pergunta por que Una chama Peter de Ray, e ela diz que é uma longa história. Depois ela diz que mudou de ideia, e que prefere tomar um drink no apartamento dele. Enquanto isso, a esposa de Peter, Yvonne, chega em casa e vê que o marido preparou tudo para a festa. No quarto, ela gentilmente acorda o homem e eles fazem amor. No entanto, Peter mantém os olhos fechados. Enquanto isso, Una e Scott fazem amor no sofá depois de alguns drinks. De repente, ela começa a chorar e ele, preocupado, pergunta se está tudo bem. Ela diz a ele para lhe dar uma carona até a casa de Peter, e quando ele pergunta o motivo, ela mente que ele é o seu pai. Mais tarde, Una liga para a mãe e diz que percebeu que Andrea preferiu fingir que a experiência traumatizante nunca aconteceu com ela. No quarto, ela veste um dos vestidos da ex-namorada de Scott e ele diz que ela está maravilhosa. Ela o convida para ir à festa com ela e quando ele hesita, ela o beija. Por fim, eles chegam à festa e quando Yvonne não sabe quem é Una, o homem percebe que ela mentiu para ele sobre ser filha de Peter. Quando Peter vê o não convidado, ele pede para falar com Scott em particular. Enquanto isso, Una pergunta a Yvonne há quanto tempo ela e Peter estão juntos, e ela diz que fazem 4 anos. Em seguida, ela pergunta se ela está feliz com o casamento, e a expressão de tristeza no rosto da mulher lhe diz o que ela precisa saber. Enquanto isso, Peter ordena a Scott que tire Una de casa, e o tom áspero do homem confirma a suspeita do funcionário de que eles não são pai e filha. Quando Scott inventa uma desculpa para que Una vá embora, ela se recusa e vai para o banheiro. No andar de cima, Una entra no quarto de uma menina e se deita na cama. 15 anos atrás, no vagão da roda gigante, Peter disse a Una que a amava. No presente, a enteada de Peter a flagra deitada na sua cama. De repente, o homem aparece, fazendo com que Una deixe o quarto e saia da casa. Do lado de fora, Yvonne e Scott e os outros convidados observam enquanto Peter persegue a mulher. O homem sabe que ela acha que ele está abusando da enteada, mas ele jura que nunca faria isso. Ele implora para que ela acredite que ele nunca teve um relacionamento inadequado com ela. Então ele acaricia gentilmente o seu rosto, a beija na bochecha e promete que ela foi a única. O filme termina com Una caminhando sozinha pelo meio da rua, sem saber se algum dia encontrará a conclusão que precisa para seguir a sua vida.